Olá a todos vocês, tudo bem? Como é que passaram de segunda-feira? Como é que passaram de final de semana? Sejam todos muito bem-vindos ao Diário PCD no YouTube, no Facebook, em todas as redes sociais. Nós estamos para levar a notícia de que tem relação direta com a pessoa com deficiência. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso papel e nós estamos aqui para prestar esse tipo de serviço, de prestação de serviço para vocês com a notícia e a informação. Sejam todos muito bem-vindos. Segunda-feira, 9 de janeiro de 2023. 9 de janeiro de 2023. Em respeito às pessoas com deficiência visual, baixa visão e monoculares, vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou o Abrão Dib Júnior, sou jornalista, estou editor do Diário PCD, sou um homem de pele clara, barba bem baixinha, grisalha, estou com óculos de haste fino e lente transparente, sobrancelhas escuras e grossas, cabelo escuro penteado para trás, estou com uma camisa de gola polo rosa, ao fundo um painel branco e eu estou aqui no Diário PCD. Nessa noite de segunda-feira, preciso deixar claro para vocês o seguinte, agora há pouco me cobraram, Abrão, você não vai publicar nada sobre o que aconteceu na capital federal ontem, lá em Brasília? Pessoal, quero deixar claro para vocês que o Diário PCD, ele é um site, ele é um canal de mídias sociais com notícias para e sobre o segmento da pessoa com deficiência. Ponto. Aqui nós não temos lado político, aqui nós não temos envolvimento político partidário e aqui nós não temos tendência política. Vocês podem ter acompanhado, quem acompanha o Diário PCD, viu o ano passado nós buscamos entrevistar todos os pré-candidatos ao governo de São Paulo, nós fizemos um debate entre pessoas com deficiência que apoiavam um candidato, pessoas com deficiência que apoiavam outro candidato. Aqui o Diário PCD, ele é neutro. Quando a gente tiver qualquer tipo de problema que esteja envolvendo a pessoa com deficiência, o Diário PCD estará. Cobertura político-partidária, isso tem outros veículos que fazem isso, que tem estrutura para fazer isso. O nosso é segmentado. Aquilo que envolver a pessoa com deficiência estará aqui no Diário PCD. Questão de política partidária, nós não nos envolvemos. Ok? Por sinal, quero convidar vocês a acessarem o nosso site, né? O Diário PCD, se você for no nosso site, você vai ver lá matérias de todo sentido. E este final de semana, nós oferecemos matérias especiais para vocês, como, por exemplo, alguns dos projetos que foram tão importantes, tratados na legislatura passada na Câmara dos Deputados. Tem lá projetos sobre prioridade de atendimento às pessoas com autismo. Nós temos uma matéria onde nós juntamos 22 legislações, normas que envolvem as pessoas com deficiência. Tudo que você precisa saber de legislação nacional e internacional está lá nessa matéria. É um compilado de 22 normas sobre os direitos das pessoas com deficiência. Preparamos também uma matéria com 41 datas de que em 2023 nós temos que relembrar sobre pessoas com deficiência. São 41 datas. Nós tivemos dia 4 de janeiro o Dia Mundial do Braille. Existem outras 40 datas no ano todo. Você pode buscar nessa matéria lá sobre tudo isso, tá certo? São matérias que estão no nosso site www.diariopcd.com.br. Bom, vamos lá, vamos tocar em frente. Noite de segunda-feira, 9 de janeiro, nós separamos para vocês o que Fernando Haddad, agora ministro da Fazenda, o que ele disse sobre ICMS e IPVA. Fernando Haddad falou com o Diário PCD quando era candidato a governo de São Paulo. Ele participou de uma entrevista em que eu estava ao lado do Henrique Cel e da Sandra Saltini e ele falou sobre ICMS e IPVA. E depois ele foi no Roda Viva e falou novamente sobre ICMS e sobre IPVA. Você vai acompanhar isso daqui a pouco aqui
no Diário PCD. Antes de mais nada, antes de trazer para vocês esse assunto, e vamos trazer o relato de pessoas que estão passando pela perícia do IMESC em São Paulo, quero pedir para o Roland trazer para a gente a mensagem da Mariane Santana, da Move Solução e Mobilidade. A Mariane Santana tem aí uma novidade de uma cadeira extremamente leve, prática. Traz pra gente o recado da Move Solução e Mobilidade, que faz aniversário esse mês e tem um monte de presente, só você visitar nosso site. Solta pra gente, Roland, o recado da Mariane Santana, eu já volto pra gente começar a falar sobre perícia do IMESC em São Paulo. Solta pra gente. Gente, começando o ano já com novidade. Cadeira motorizada em fibra de carbono de 19 quilos, a mais leve do mundo, agora aqui na Move. Venha conhecer, vem fazer esse test drive, gente. E olha só, ela suporta 140 quilos. E eu gosto de falar que a gente tem que considerar não só o nosso peso corporal, mas também o que a gente carrega. Por exemplo, quando você vai treinar na academia, quando alguém senta no seu colo, tudo isso deve ser considerado. A mais resistente. Se você quiser ela para usar pelo resto da vida, essa é a cadeira, tá? Agora eu vou sumir como um passe de mágica para você ver como ela desmonta e como ela monta. Ó, nas compras acima de R$500 lá na Move, você tem direito a estourar o balão. E dentro desse balão tem um monte de prêmio. Então vai lá, visita o site. A Move Solução e Mobilidade atende você de qualquer parte do Brasil. O número do WhatsApp da equipe da Move está lá no site, é só você consultar, tá certo? Mas vamos lá, pessoal, é o seguinte, ó. Nós continuamos acompanhando a trágica trajetória de quem está enfrentando a questão da perícia do IMESC em São Paulo. São duas trajetórias distintas. A primeira trajetória é quem procura fazer o agendamento e não consegue. E tem até 28 de fevereiro para fazer o agendamento da perícia. E a segunda é a história de quem agendou a perícia e tem que enfrentar quilômetros e quilômetros para fazer a perícia. Primeiro, o Roland vai separar para a gente as imagens do Cássio, que nos acompanha aqui em todas as nossas transmissões. Ele foi fazer a perícia em Osasco e ele diz o que ele constatou quando ele foi à clínica Castelo Branco em Osasco sobre a perícia dele. Solta para a gente, Roland. Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui é o Cássio. Eu tô chegando na clínica para fazer o exame do IMESC. Eu passei para confirmar, né, se meu agendamento tava ok, realmente tá, mas o que me deparei foi exatamente a quantidade de pessoas aqui fazendo esse exame aqui. Então eu vou tentar dar uma mostrada para vocês aí como que tá a situação aqui. Conforme falei para vocês, estou aqui na frente da clínica credenciada Castelo Branco aqui em Osasco e a gente consegue ver que tem bastante gente para fazer exame. Eu, como perguntei aqui, temos vários agendamentos do IMESC, das 9, 9h30, 10 horas, que é o meu horário. E a gente está aguardando aqui, vamos ver se vai dar tudo certo, como que vai ser. Mas aparentemente aí a tendência é cada vez piorar, ter mais gente. E como eu comentei, tem pessoas aqui que seriam desnecessário fazer esse tipo de exame, né? São cadeirantes, pessoas com autismo, mas fazer o que, né? O governo peca e a gente que paga. Valeu, pessoal, um abraço. Vou mandar o áudio para vocês que é mais fácil. Ó, passei aqui, a avaliação é bem parecida com o que acontece no Detran. O médico avaliou, no meu caso é de moderado para grave, então ele pontuou as minhas situações, né? Eu sou portador de lúpus, eu tenho bastante reumatismo, tenho problemas de locomoção em alguns momentos
E aí ele passou para mim que a parte dele foi feita, né? Que foi a avaliação médica dele e foi encaminhado para o IMESC. Então daqui 10 dias eu vou ter o retorno se o IMESC vai pedir mais alguma avaliação médica ou se ele vai continuar como deferido dentro do Secretaria da Fazenda para mim. Não demorou, pelo contrário, foi até rápido, o pessoal até me atendeu antes do horário, mas como eu falei, tinha alguns tipos de pessoas que não precisariam estar aqui, tá? Como autismo e cadeirantes, mas como eles já tiraram a isenção de todo mundo, então não teve o que fazer. Muitas pessoas tiveram que vir até aqui mesmo com seus problemas bem explícitos, né? E não consegui gravar nada com ninguém, mas eu acredito que a partir de agora eu acho que vai ser mais da dependência do IMESC dar o parecer deles mesmo do que aconteceu, tá bom? Eu agradeço a ajuda de vocês aí e qualquer novidade eu mando para vocês. Situação, né? Famílias com criança com autismo para fazer perícia. É difícil, não é não? É difícil entender quem é que ainda pensa em manter esse tipo de perícia para algumas deficiências que não tem, o quadro não vai mudar. Mas, enfim, cada cabeça uma sentença. E quem fez e quem criou essa maldade do IMESC, uma hora vai pagar. Você já imaginou você ter que percorrer 500 quilômetros só para ir fazer a perícia, não? Imaginou? Saindo de São José do Rio Preto para vir para São Paulo, fazer a perícia do IMESC, é o relato que nós temos a partir de agora. Solta pra gente, Rolando. Oi, Carla, tudo bom? Carla, como conversamos, eu fiz o agendamento, então, para a perícia, tá? Lembrando que, a princípio, eu tinha feito agendamento para Barra Bonita, que é distante de São José do Rio Preto, onde eu moro, 250 quilômetros, né? Qual que era a dificuldade? Primeiro, a minha ideia seria me locomover de carro. No entanto, como você sabe, eu sou viúva, sou sozinha, né? Tenho esses problemas físicos para me locomover. E aí, então, eu fiquei meio receosa de pegar a estrada sozinha e andar, né, essa distância, porque a gente está passando por um período chuvoso, né? Eu não consigo me locomover bem. E se acontecer alguma coisa comigo na estrada, sei lá, furar um pneu, acontecer algum problema de mecânica, aí eu não tenho condição de fazer nada. Eu tenho que acionar seguro e ficar aguardando no meio da estrada para poder ser socorrida, né? Então, eu acabei pensando bem em relação a estar me locomovendo, né, de carro, e pensei então utilizar o transporte público, né, um ônibus. Porém, daqui a Barra Bonita, a gente não tem ônibus direto. E aí eu tenho que fazer assim uma viagem para poder chegar até lá, porque eu tenho que pegar um ônibus daqui até Araraquara, descer em Araraquara, pegar um outro ônibus, uma outra linha, ir até Jaú, né? E depois de lá, pegar outra linha, outro ônibus, né? E ir até Barra Bonita. Para fazer isso, eu tenho que sair de casa um dia antes, porque os horários desses transportes, eles não são sequenciais. Eu tenho que chegar na rodoviária, ficar esperando a próxima linha, o próximo horário, para dar mais ou menos certo, né? Para poder chegar lá. Então, vai ficar muito, além de dispendioso, trabalhoso, né? Para mim poder fazer esse trajeto aí, tá? Então, eu optei em ir para São Paulo, porque quando eu fui tentar fazer outro agendamento, as outras cidades não tinham mais horário. Tá tudo igual aqui a Rio Preto, o que é um absurdo, porque
Rio Preto é uma cidade aí de mais ou menos, né, 500 mil habitantes, só tem o atendimento de um médico cadastrado para atender né, toda a cidade e a região próxima aqui. Então, assim, é um absurdo, a gente não tem mais médico cadastrado para poder fazer esse atendimento, e ele atende apenas 2 dias por semana aqui em São José do Rio Preto. Então, não tem como eu utilizar o serviço aqui na minha cidade. Vou ter que andar quase 500 quilômetros, né, até São Paulo, onde eu fiz o agendamento de fato, porque pelo menos eu pego um ônibus que vai direto, eu não preciso ficar fazendo baldeação. Então, vou ter que viajar quase 500 quilômetros para ir, quase 500 quilômetros para voltar, para fazer uma perícia onde eu vou ficar no consultório do médico mais ou menos 10, 15 minutos e voltar para trás, né? Então, isso é um absurdo, eu acho uma falta de consideração, né, com aquele usuário que realmente, né, tem problema físico, né, nós tentamos, né, como usuário, né, usufruir de um benefício que nos foi ofertado, porém, sim, uma dificuldade enorme, visto que muitas das dificuldades que a gente tem, né, físicas, elas não se alteram, né? Então, por exemplo, eu tenho uma artrose no joelho, né, hérnia de disco na coluna, uma lesão, né, de coluna, né, de vértebras, né, que a vértebra entortou, saiu do lugar, eu não consigo andar muito bem, né? Quer dizer, uma coisa que é degenerativa, não tem cura. Já foi feita uma perícia, né? Já passei pelo médico, já fiz os exames solicitados na época da aquisição do veículo, né? Então, tenho uma situação física que não se altera, e agora eu tenho que passar por uma perícia para ver se realmente eu tenho esse tipo de alteração, né? Então, até quando a gente vai ter que ficar comprovando uma situação dessa, né, que já foi verificada lá atrás pelo médico? O médico vai fazer, né, um laudo mostrando que o tipo de lesão que a gente tem, ela não se recupera, né? Então, assim, é um sofrimento para o contribuinte, para a gente que precisa, né, usar esse tipo de veículo, ou seja, para a gente poder ter uma qualidade de vida um pouco melhor, você precisa ter um pouco mais de condição financeira para poder arcar com todas essas situações, né? Então, é um absurdo isso que a gente passa. Eu estou só te colocando isso porque, né, como você solicitou para que eu fizesse o cadastramento, e eu encontrei toda essa dificuldade para poder me cadastrar, né? Moro em São José do Rio Preto, vou ter que me locomover quase 500 quilômetros, né, longe daqui, para fazer uma perícia, porque não tem médico suficiente cadastrado na cidade de São José do Rio Preto para poder atender a cidade e região. Mas eu estou à disposição, qualquer situação, né, que você queira me colocar, é só me avisar, né? Eu estou só te passando para você ficar ciente da situação, como ela está bem trabalhosa, bem difícil para a gente que precisa, tá bom? Obrigada, um abraço e um beijo. Que situação, não é? Que situação. Vocês lembram quando eles divulgaram que quando você fosse agendar a perícia do IMESC, seria pelo CEP? Que você jogaria o CEP da sua casa e o sistema levaria você para o local mais próximo para fazer a perícia? Lembram disso? Onde é que está essa informação, hein? Quando é que eles vão colocar em prática essa questão do CEP? Um absurdo. Mas nós vamos continuar cobrando, estamos continuando cobrando. Você só faça a sua parte. Tenta fazer o agendamento no IMESC. Se você não conseguir fazer o agendamento, registre a sua reclamação lá no site do IMESC. Vai lá no Fale Conosco, registre a sua reclamação, continue agendando. Quando você for agendar, agenda por o mais longo prazo possível, para quem sabe o atual governo de Tarcísio de Freitas possa mexer em tudo isso, como nós já estamos cobrando de forma oficial o Diário PCD, a Comissão 48, Podemos Sim PCD, cobrando que o atual governo, que assumiu há 10 dias, nem 10 dias amanhã, mude toda essa história. Mas vamos lá. Pessoal,
antes de a gente trazer o que Haddad, o que o ministro da Fazenda, o que aquele que mais influência terá na reunião do CONFAS, que decide sobre o teto do ICMS, antes de trazer o que o Haddad disse, aqui é o Diário PCD, sobre ICMS e sobre PVA, quero que você confira o que as adaptações Abner oferecem para você agora neste verão, você que gosta de ter a sua própria independência e gosta de vento na cara, traz para a gente, Roland, o que tem para o verão brasileiro as adaptações Abner. Está chegando o verão e por todo o Brasil as altas temperaturas sugerem vento na cara. E você, de qualquer região brasileira, pode conquistar sua independência com um triciclo com a adaptação necessária para ir onde quiser. Um veículo com segurança, homologado pelas autoridades de trânsito e com a capacidade de fazer até 40 quilômetros com 1 litro de gasolina. Quem já tem um triciclo com as adaptações Abner está pelas ruas, avenidas e rodovias e até mesmo fazendo trilha pelas estradas de terra. Fale agora com a equipe das adaptações Abner e conquiste a sua independência. Ó, tem esse triciclo lá nas adaptações Abner e tem mais, hein? Você que tem o seu veículo adaptado, vai viajar, cuidado, faça a revisão da adaptação do seu carro. Assim como você cuida do motor, cuida do pneu, cuida do alinhamento, do balanceamento, a sua adaptação também precisa de ser feita ali a prevenção. Fale com a equipe das adaptações Abner no telefone e no site. Bom, mas vamos lá. Pessoal, é o seguinte, ó. Vamos começar, porque quem trabalha tem memória, né? Quem trabalha pode trazer para você e refrescar a memória de alguns que às vezes não assistiram. Mas nós temos trabalho, e como nós temos trabalho, nós temos memória a apresentar. Durante a campanha eleitoral de 2022, nós entrevistamos alguns dos pré-candidatos ao governo de São Paulo. E o Fernando Haddad, hoje ministro da Fazenda, era pré-candidato, era candidato e conversou conosco sobre a questão, sobre vários temas que envolvem o segmento da pessoa com deficiência, mas falou especificamente ao Henrique Cel, da Comissão 48, a Sandra Saltini, do Podemos Sim PCD, sobre ICMS e IPVA. Roland, traz para a gente relembrar o que o Fernando Haddad disse com exclusividade aqui no Diário PCD. Senhor Haddad, de forma muito breve, as isenções de impostos para as pessoas com deficiência, na verdade, são uma contrapartida pela falta de acessibilidade no transporte público. O senhor estava comentando agora há pouco. Sim. Uma das isenções é do ICMS na aquisição do carro 0 quilômetro. O CONFAS, Conselho Nacional Fazendário, é quem decide. Só que essas reuniões ocorrem de maneira secreta para estabelecer o teto, né, e as regras, e exigem ainda a unanimidade da aprovação. Então, se um Estado discordar, não é aceito. O que o senhor acha de tudo isso? Tem alguma proposta para reajustar esse valor do teto do ICMS e de que essas reuniões do CONFAS sejam transparentes? Pode assumir o compromisso de divulgar oficialmente, logo após o término dessas reuniões, quais foram as propostas e a posição da Cefaz de São Paulo nesses encontros? Olha, tudo que não é transparente não é bom, sobretudo decisões que envolvem interesse público, né? Obviamente que o sigilo às vezes se impõe na justiça, por exemplo, quando envolve uma família, né? Uma separação litigiosa, conflitos familiares acerca de herança. Isso tudo é da privacidade das pessoas. E às vezes a gente tem que manter o sigilo. Mas não é o caso daquilo que tem interesse público. Essa história do governo Bolsonaro toda hora decreta 100 anos de sigilo sobre as coisas. 100 anos? O que as pessoas estão temendo para botar 100 anos de sigilo? Então, você pode ter certeza que eu não trabalho com essa coisa de sigilo.
não trabalho, nunca trabalhei com... Nunca botei um documento em sigilo. Né? Obviamente, a única coisa que tinha sigilo lá no Ministério da Educação eram as questões da prova do Enem. O resto não era sigiloso. Entendeu? Então, você pode contar comigo que não vai ter isso. E nós vamos discutir com transparência. Né? Obviamente que o poder público não pode abrir mão de receita a não ser justificadamente. Isso é óbvio. Mas o critério pode ser discutido com a sociedade. E o voto de São Paulo no CONFAS pode ser discutido na sociedade. Não tem problema nenhum. Né? Qual é o limite da isenção? Até onde a gente vai com a isenção? Entende? Essa isenção vai ser binária? Ou vai ter descontos graduais? Vai ser progressivo o desconto? Nós podemos ter várias fórmulas, inclusive. Não precisa nem ser a fórmula atual. Nós podemos levar para o CONFAS uma graduação de isenções, lembrando que não só o IPVA de São Paulo é o mais caro do Brasil, a alíquota mais alta do Brasil, 4%, como o Dória e o Rodrigo Garcia, como faltou peça para carro novo e o carro usado subiu muito de preço, eles tocaram 30% de aumento de IPVA nas costas do proprietário. Imagina a pessoa que vivia de Uber, não só perdeu demanda porque as pessoas ficaram em casa, como tiveram que pagar 30% a mais de IPVA, sem ter dinheiro sequer para comer. Então, esse governo, ele desarrumou o Estado. É impressionante. Ele efetivamente desorganizou o Estado de São Paulo. Então, é em tudo. Quando você fala de IPVA, ele desorganizou em tudo. Na pessoa com deficiência, naquele que usa o carro para trabalhar, desorganizou tudo. Desde 2020, as pessoas com deficiência vivem um pesadelo para conquistar a manutenção e isenção de IPVA em São Paulo. Governo e Assembleia Legislativa aprovaram legislações prejudiciais para o segmento. A isenção de 2021 ainda aguarda a decisão judicial. Já a isenção de 2022 está sendo até mesmo investigada no inquérito civil instaurado pelo Ministério Público. Qual a sua avaliação e posição sobre o compromisso sobre a isenção do IPVA para o PCD? Bom, Sandra, você sabe que os partidos progressistas, PT, PSB e PSOL, inclusive ajuizaram a ação contra a decisão do governo do Estado. Então, a primeira, até por coerência, se a gente ganhar a disputa eleitoral, nós vamos ter que reabrir essa discussão e, de novo, com transparência, com seriedade, com critérios justos, anunciar a nova política. Né? Eu não tenho nenhum problema em dizer não, em dizer sim, desde que eu esteja convencido de que a regra é justa. Não tem problema nenhum. Eu acho que se você está convencido que a regra é justa, você tem que defender publicamente, explicar para as pessoas. Agora, a regra justa não é um passe de mágica que sai da cabeça de alguém, é uma construção social. Sabe? Não é o arbítrio de uma pessoa que decide o que é justo e o que não é justo. O governante não está lá para, sabe, despoticamente arbitrar. Ele está lá para ouvir os argumentos, para formar um juízo coletivo, para ouvir as partes interessadas e sair com uma decisão que se consolide um entendimento comum sobre aquela matéria. E pode ser que alguém saia contrariado, mas não será pelo arbítrio de alguém, será por uma decisão amparada numa discussão pública, coletiva, que vai gerar um resultado. Então, eu acho que o processo aí importa muito, o processo de tomada de decisão. E o que a gente vê nesse governo é que não tem processo nenhum. É tudo goela abaixo da Assembleia Legislativa. Ficam liberando emenda. De novo, para deputado aliado tem dinheiro, para prefeito aliado tem dinheiro, mas para o deficiente não tem. Esse é o ponto. E por que não tem? Porque toda a lógica da distribuição do recurso público está vinculado não ao bem-estar da população, mas à cooptação político-partidária de apoio. É isso que está acontecendo no Estado de São Paulo. Em todas as áreas. Quero te dizer isso.
Termino dizendo que é em todas as áreas. Bom, pessoal, isso é o que nós temos e na hora exata nós levaremos isso à equipe de Fernando Haddad. O momento não é agora. A reunião do CONFAZ só acontece no final do primeiro trimestre de 2023. O assunto agora é outro no Brasil. Querer falar de ICMS agora é você perder tempo. Que ninguém vai focar nesse assunto. Mas nós estamos já trabalhando para que na primeira reunião do Conselho Nacional Fazendário, que decide sobre teto de ICMS, nós já tenhamos uma movimentação em todo o Brasil sobre o que nós buscamos dentro do CONFAZ, tá certo? Então, nós temos Fernando Haddad, ministro da Fazenda, nós temos vários governadores que nós já estamos em contato para poder ter esse tipo de pressão na reunião do CONFAZ. O Diário PCD está trabalhando nisso, trabalhando duramente. Duramente, pode ter certeza disso. Por sinal, poucos trabalham e muitos exploram, né? Infelizmente é assim. Mas, tudo bem, a vida que segue, vida que segue. E o Haddad falou, numa entrevista no Roda Viva, da TV Cultura, ele também falou sobre o que ele acha sobre o IPVA em São Paulo. Ele até citou o exemplo de quem tem um Celta e de quem tem um jato, de quem tem um helicóptero, de quem tem uma lancha. Acompanhe o que o Fernando Haddad disse no Roda Viva sobre a questão desses impostos. Traz pra gente, Rolando. O Celtinha paga 4% de IPVA em São Paulo. E o sujeito que tem um iate ancorado aí no litoral paulista não paga nada. Uma pessoa que tem um jato particular não paga nada. O sujeito que tem um helicóptero não paga nada. Nós temos que rever o sistema tributário brasileiro de maneira que o pobre pague menos proporcionalmente do que o rico. Bom, é a posição de Fernando Haddad, né, que nós aqui apresentamos a vocês, para que a gente possa relembrar isso no decorrer dos próximos meses, né? Para que a gente possa cobrar isso nos próximos meses. Assim como nós temos, por exemplo, a gravação do que Tarcísio de Freitas falou sobre IPVA em São Paulo, nós temos também o que Fernando Haddad falou sobre IPVA e sobre ICMS. Nós temos também sobre o candidato César, que era candidato pelo PDT em São Paulo, sobre o candidato Vinícius Poit, que foi candidato pelo Novo. Nós trouxemos esses candidatos aqui na época, né? Não aceitaram participar daquelas entrevistas, 2 pré-candidatos, mas vida que segue, a gente toca em frente e vamos levando sempre a notícia e a informação para você. Bom, pessoal, utilizamos essa segunda-feira para relembrar o que o ministro da Fazenda, ou o atual ministro da Fazenda, falou sobre ICMS e IPVA. Para você saber as dificuldades que as pessoas estão passando para passar pela perícia do IMESC. O que o Diário PCD produz são conteúdos para que a gente possa cobrar autoridades no momento certo. Se essa divulgação ficar aqui no YouTube com 500 visualizações, quando a gente levar isso para as autoridades, eles vão perceber que 500 pessoas se interessaram por isso. Se a gente tiver um número maior de visualizações, maior de likes, maior de compartilhamento, isso vai nos ajudar a tocar isso em frente. Então, nós estamos numa luta incessante para garantir os direitos das pessoas com deficiência e nós utilizamos o nosso canal de notícias para poder cobrar dessas autoridades. Por sinal, aqui na descrição tem um link de um abaixo-assinado que nós estamos organizando aqui para São Paulo, estamos beirando as 50 mil assinaturas e nós precisamos da sua ajuda, se possível assine, tá aqui na descrição desse vídeo, tem lá o link para você acessar. Você vai lá, acessa, preenche os dados, quando você for assinar, a plataforma vai pedir se você quer patrocinar. Não patrocine nada na plataforma, você só assina o abaixo-assinado. Você não tem que patrocinar nada lá não. Só assina o abaixo-assinado, se você puder, compartilhe com os seus contatos esse abaixo-assinado para que a gente tenha aí um número maior de 50 mil assinaturas nas próximas horas, tá certo? Pessoal, quero agradecer a todos, agradecer as 900 mil visualizações,
as nossas quase 10 mil inscritos no nosso canal. Gratidão a todos vocês. Semana longa, semana de muito trabalho pela frente. Visite o site do Diário PCD para você ter notícias sempre atualizadas. Vamos em frente, gratidão enorme, valeu, um abraço, tchau. Até amanhã, hein? Obrigado, gente!